Graças a Deus, igreja, amém? Quero convidar os irmãos a permanecer de pé mais um pouquinho. O Ministério Louvor vai tocar um hino. E eu gostaria que você fizesse algo profético nessa noite. Levantasse suas mãos para cima e se rendesse ao Espírito Santo nessa noite. Você possa declarar, falar: Senhor Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em meu coração. O Senhor tem liberdade, tem livre acesso ao meu coração. Eu me rendo ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Eu deixo a porta aberta para que o Senhor entre. Eu deixo a porta aberta para que o Senhor tire todo o preconceito, tire toda a incredulidade do meu coração. Eu peço que as tuas sementes, Pai, a palavra do Senhor, caia em solos férteis e produza frutos no meu coração, produza frutos na minha vida, em nome de Jesus. Ofereça a Ele o teu sacrifício de louvor, a tua oferta ao Senhor. Jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo em mim. Milhares de milhares, o meu amado é o mais belo em mim. Milhares de milhares, Yeshua. Aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Podei vos assentar, irmãos. Obrigado, Ministério Louvor. Amém, irmãos. Essa noite eu tenho uma palavra que há um tempo eu já tenho estudado e meditado sobre ela. É uma palavra que fala um pouco sobre fé. E quando nós falamos sobre fé, é um assunto um pouco delicado, porque mexe com a razão e o sentido de muitas pessoas. A razão das pessoas viverem é porque ela tem algum tipo de fé. É interessante que a fé nós não sentimos. É algo que está dentro de nós. Você nunca vai falar: estou sentindo fé hoje. Porque a fé não é algo que está, não é um sentido que você tem, mas é algo que está dentro de você, que faz você viver e acreditar em algo. Eu quero fazer uma introdução aqui falando sobre um pouco de fé.
é uma fé racional. Se tiver o banner aí, coloca aqui no telão para nós. Eu achei bastante interessante quando a palavra do Senhor veio ao meu coração e eu comecei a estudar sobre isso. A fé, existem vários tipos de fé. E desde o primórdio dos tempos, Deus ele tem ensinado ao povo a ter uma fé lógica, uma fé racional. Porque a palavra de Deus ela foi propagada não pelo sentimento, mas pela necessidade e pela razão. Quando a palavra de Deus fala que quando os discípulos estavam reunidos ali em Jerusalém, em algum momento Deus precisou perseguir aquele povo. Não Deus, né? Mas Deus usou Nero para que perseguisse aquele povo, para que o evangelho pudesse se propagar. Aquele povo não agiu por sentimento, não agiu por emoção, mas eles agiram pela fé. Porque Jesus disse a eles: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E isso falou muito forte no coração deles. A palavra racional, ela vem do grego lógicos, se chama, tem a tradução exata sobre razão ou lógica. Então quando nós temos uma fé racional, nós não temos uma fé emocional. A nossa fé, ela tem que ser lógica, ela tem que ser racional, raciocinada. Agir racionalmente não é ser movido nem pelo excesso e nem pela carência, mas é agir por entendimento. Uma fé racional é a que não apela para o sentido, mas olha para a razão. É por isso que muitas pessoas elas não conseguem jejuar. Porque no momento que ela abre um jejum, qualquer coisa que acontece, chega no emocional e aquela pessoa acaba desistindo no meio do caminho. Porque a fé dessa pessoa ainda é emocional. A fé ela não chegou num ponto que ela é por entendimento. A fé ainda está no sistema emocional. E hoje eu quero trazer uma palavra para que nós possamos entender que a nossa fé, ela não tem que estar atrelada aos nossos sentimentos, mas ela tem que estar atrelada à nossa razão de viver. Muitas pessoas se enganam porque entendem uma palavra de uma forma errada. Esses dias eu estava meditando um pouco sobre apostasia. E hoje eu posso observar que a apostasia não é aquelas pessoas que saíram da igreja, que abandonaram a fé. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja e fazem da fé dela uma verdade para muitas pessoas. Ou seja, ela quer que todos creiam naquilo que ela está pregando. Ela cria uma verdade para si mesma e ela leva muitas pessoas a andar segundo os seus caminhos. É o que está acontecendo no dia de hoje. Você vê que muitas pessoas não abandonam a igreja, mas eles abandonam a palavra de Deus e começam a viver a sua própria verdade. Então a fé, ela vem do ouvir a palavra. E a fé racional, ela está muito ligada ao conhecimento. É uma palavra um pouco forte, por isso que eu peço para você deixar um pouco o preconceito de lado e entender que hoje nós iremos receber algo do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo estava sofrendo porque estava faltando conhecimento. Eles andavam por aquilo que eles sentiam e não por aquilo que eles criam. Só que também o profeta está dizendo que a culpa era do sacerdote, porque o sacerdote também já estava andando de uma forma errada. Já não estava mais fazendo o papel que ele deveria fazer. Quem é sacerdote do lar aqui? A culpa é nossa. É duro, irmão, mas é a realidade. A fé racional, ela me traz aquela condição de eu entender que a palavra de Deus, ela é literal para mim. Não é eu pegar um versículo e tirar aquilo que me agrada e viver aquilo. A fé racional é eu entender que todo o contexto bíblico está relacionado à minha vida. E eu preciso viver tudo aquilo. Quando Jesus veio, ele disse: olha, eu não vim para abolir as leis, mas eu vim para cumprir todas elas. Eu vejo pessoas que não creem no Antigo Testamento. Mas Jesus ele deixou bem claro que ele veio para cumprir tudo aquilo que Deus propôs.
para mostrar que Ele é Deus. As pessoas sempre quis ver um Deus, ver um rosto. E a forma de Deus poder mostrar o rosto dele para nós foi ter enviado Jesus Cristo, para que nós possamos olhar para Ele e ver que realmente Ele é Deus. A nossa fé racional, ela nos leva ao entendimento que a palavra do Senhor, ela é suficiente para mim. Agir de um modo racional é você ter equilíbrio nas suas emoções. Agir de uma forma racional é eu conseguir interpretar a palavra de Deus de uma forma correta. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A vontade do Espírito Santo de ter colocado isso na palavra de Deus é para que nós possamos entender que o nosso culto ao Senhor tem que ser com razão, com entendimento. Uma fé emocional, ela nos impede de preciso conhecer a Deus e prestar a Ele um culto racional. Eu preciso entender quem Deus é na minha vida, para que nos momentos difíceis eu possa prestar a Ele um culto racional. Eu não posso ser movido pelos meus sentimentos, porque os meus sentimentos provêm da minha alma, do meu corpo, da minha carne. E para nós aprofundar um pouquinho mais sobre isso, eu quero dizer que existem 3 espíritos: o Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito imundo, que são os demônios. E por esse raciocínio, por essa razão, nós podemos ver 3 lógicas: 2 lógicas espirituais e uma lógica humana. É por isso que nós temos que entender que a fé, ela não tem que ser emocional. A fé, ela tem que ser estruturada com fundamentos na palavra do Senhor. Eu preciso entender a Bíblia de uma forma primeiramente literal, depois por equivalência, depois pelo tempo ao qual ela foi escrita, né? E isso faz com que a minha fé esteja profundamente alicerçada nela. Porque se eu não tiver o entendimento, eu nunca vou crer. Vamos abrir lá em... Qual que eu anotei? É Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Veja que a palavra de Deus, ela me leva a entender que eu preciso conhecer a Deus para que eu possa crer nele. As pessoas, elas não vão sentir a Deus para que Deus possa entrar na vida delas. As pessoas, elas precisam entender que Deus existe, entender o amor de Deus por nós, para que Deus possa entrar e ela permita que Deus entre e faça a boa obra. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, desde o princípio, ela está nos levando ao entendimento de que a nossa fé em Deus, ela não pode ser regada naquilo que eu quero. Esses dias eu estava até falando com a minha tia, falando assim, olha, quando nós começamos a orar, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus faz aquilo, Deus, eu quero isso. Deus, Ele não faz, porque quando Ele faz aquilo que nós pedimos com insistência, Ele está fazendo a minha vontade e não a dele. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que orar e pedir segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Dizendo tudo isso, irmãos, eu quero aprofundar um pouco mais, dizendo sobre essas 3 lógicas, que são 2 espirituais e uma carnal, no mundo físico. Há situações que nós só vamos resolver no mundo físico. E há situações que nós vamos resolver no mundo espiritual. Satanás, ele não pode agir no espírito. Ele pode agir na nossa carne.
É por isso que Paulo disse, olha, andeis em espírito e jamais satisfarão o desejo da carne de vocês. O problema do pecado nas nossas vidas é porque nós não estamos andando de acordo com o Espírito. E muitas vezes nós deixamos a carne falar um pouco mais alto. Quando eu entendo que existem duas lógicas que estão acima do mundo físico, eu começo a entender que existe algo espiritual que me cerca e o meu corpo, o meu organismo, ele começa a sofrer por causa do mundo espiritual. Porque muitas vezes nós somos influenciados por demônios. O que Deus falou com Caim quando matou Abel? Falou, o pecado está à porta, mas basta você dominar. Quando Adão caiu, Deus não chegou primeiro em Satanás e repreendeu ele. Ele chegou primeiro em Adão. Porque há uma responsabilidade. Satanás não ficou livre da culpa, mas a culpa maior caiu sobre o homem. Deus, ele nos criou para que nós possamos ter comunhão com Ele. O nosso espírito, há uma necessidade de ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos alimentar. Quando nós entendemos isso, irmão, fica muito mais fácil de entender a vontade de Deus. Quando nós começamos a romper a barreira da incredulidade em certas situações, nós conseguimos alcançar em Cristo Jesus algo muito mais profundo do que aquilo que nós vivemos. Há muito tempo o Senhor vem falando comigo, você quer mais? Eu falei, eu quero. Passava um dia, Ele falava, você quer mais? Eu falava, Senhor, eu quero. E de repente eu comecei a entender que aquele pouco de tempo que eu dava para o Senhor, eu não conseguia me aprofundar mais na presença dEle. Eu estava limitando a ação do Senhor na minha vida. De repente nessa noite o Senhor pode falar com você e dizer, você quer mais de mim? E você fala, eu quero. E daí o Espírito Santo ele vem e fala assim, mas esse pouco que você me busca não é o suficiente para ter mais de mim. Essa fé que você tem ainda não é suficiente para que eu possa operar na sua vida. A fé que você entendeu, que você gerou, ela ainda não é suficiente para entender aquilo que eu quero fazer. Quando Jesus ele olha para os seus discípulos, eles tentaram expulsar o demônio daquela criança que caía ora no fogo, ora na água. E de repente os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E quando trouxeram para Jesus, Jesus olhou e falou, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Traga o menino para mim. E ele expulsou o demônio daquela criança. Em hora particular, os discípulos perguntavam para Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus olha e fala, por causa da pequenez da vossa fé. Mas é engraçado porque em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, fala que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A autoridade de Deus eles tinham. A autoridade de Deus nós temos. Nós somos cheios do Espírito. E por que em certas situações nós não conseguimos romper? Por causa da pequenez da vossa fé. Deus ele se torna limitado em um lugar onde a fé ela não é suficiente para Ele. Quando Jesus retornou para Nazaré, a Bíblia diz que lá Ele não pôde fazer nenhum milagre, porque faltou fé. Ele pôde curar uns ou outros. Nós temos que entender, irmãos, que se na nossa vida nós queremos viver o melhor do Senhor, se eu quero ver Deus agindo na minha casa, eu preciso alimentar a minha fé. Jesus ele continua falando com os discípulos e dizendo assim, olha, a fé, como um grão de mostarda, ela cresce quando plantada e se torna maior das hortaliças. Quando a Bíblia fala de semente, é como foi pregado aqui. A semente ela é feita para plantar. E Jesus se referiu à semente para que os discípulos pudessem entender que a fé tinha que ser plantada, tinha que ser adubada, tinha que ser cuidada para que ela pudesse crescer e gerar fruto. Nós nunca iremos gerar frutos, irmãos, com a pequenez da nossa fé. É necessário se aprofundar na presença de Deus. Nós temos que entender que no mundo espiritual existe uma lógica. É algo que está ali, que já está lá posto. Ele é muito mais real do que o mundo físico, porque existiu primeiro.
Há situações que nós oramos ao Senhor e Deus opera, e tem situação que não opera porque a nossa fé é limitada muitas vezes. E Deus, Ele não quer ser um Deus limitado nas nossas vidas. Deus, Ele quer operar. Ele quer ir muito mais profundo. Deus, Ele quer olhar para você e ver que em você realmente existe a imagem e a semelhança dEle. Como que nós seremos imagem e semelhança do Senhor se nós não cremos? Essa fé racional a qual o Senhor gerou no meu coração, esse entendimento, é que nós não devemos andar por aquilo que nós vemos no mundo físico. Nós temos que andar por aquilo que nós entendemos. Muitas e muitas vezes, orando com a minha esposa, nós temos esse hábito de orar juntos. E de repente ela fala, nossa, você está sentindo a presença de Deus? Eu falo, não estou sentindo nada. E nós ficamos ali adorando, louvando ao Senhor, e eu não sinto nada. Até um dia eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não ando pelo que eu sinto. Eu tenho aprendido a andar pelo que eu creio. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu conheço a voz do Senhor. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei até onde eu posso chegar. Mas quem limita a Deus agir na minha vida sou eu mesmo. Eu não posso interromper a vida de vocês. Nada pode interferir em nossas vidas a não ser nós mesmos. Foi isso que Jesus disse, que nada nos separará do amor de Cristo. A palavra de Deus, ela tem para nós ensinamentos, irmãos, muito mais profundos. Se nós estivermos dispostos a buscar no Senhor, Ele está disposto, porque Ele está dizendo que aquele que busca, encontra. De repente eu ainda não consegui vencer uma situação na minha casa porque a minha fé ainda não é suficiente para que Deus possa agir. Eu já passei situações em casa com a minha esposa que eu olhava e falava assim, não tem jeito. Mas de repente eu entreguei na mão de Deus e falei, Senhor, é só pela Tua graça. E eu consegui ver o agir de Deus na minha casa. E hoje é notório. São situações aqui que o pastor Sérgio conhece, que eu já cheguei a olhar e dizer assim, cara, não vai ter jeito. Mas glória a Deus que Deus colocou este homem de Deus na minha vida. Me ajudou muito. Porque, irmãos, muitas vezes, se não estiver baseada nas tuas emoções, você não vai ser abalado por aquilo que foi falado. Imagina quantos desaforos os discípulos de Jesus sofreram, mas isso não abalava eles, porque não estava ligado ao emocional. Hoje em dia, nós queremos viver por aquilo que nós sentimos. Se o culto estava gostoso, nós adoramos a Deus. Mas se o culto não foi do jeito que eu queria, a presença de Deus não estava lá. Não, irmãos. Nós temos que andar por aquilo que nós cremos. Nós temos que andar por aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Para que nós possamos nos aprofundar muito mais na presença de Deus, nós temos que dedicar mais tempo a Ele. Deus, Ele pode agir em qualquer situação, em qualquer circunstância, desde que nós estejamos dispostos a passar por aquilo. Quando Jesus falou, o Espírito de Deus falou com Josué, falou, seja forte e corajoso. Ele não estava falando no sentido de guerra, ele estava falando no sentido da fé. Porque a responsabilidade maior de Josué não era ir para a terra prometida, mas era manter o povo na presença de Deus. E quando lá no capítulo 24, se não me engano, Josué fala assim, olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa continuaremos a servir ao Senhor. Eu não consigo servir ao Senhor se eu não crer que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Vamos abrir lá em Jesus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em momento nenhum nós vamos encontrar na palavra de Deus dizendo que a fé é aquilo que nós sentimos. A Bíblia está nos levando a entender que a fé é a certeza
que Deus existe, é a convicção. E era isso que movia os discípulos do Senhor. Eu tenho certeza, irmão, porque eu já passei muito por isso. Hoje, graças a Deus, eu consigo romper a questão do jejum. Mas muitas vezes eu abria jejum em qualquer situação que acontecia, eu já entregava, ia lá comer, porque a minha fé ainda estava relacionada ao meu sistema emocional. Estou passando por luta, esse negócio aí, eu vou entregar. Eu acabava deixando de fazer aquilo que eu precisava fazer, porque a minha fé, ela ainda não era suficiente para entender o que Deus queria fazer comigo. Até que um dia nós tomamos coragem e abrimos 3 dias de jejum. Eu, minha esposa, minha mãe. E nós todos empolgados no 3º dia, falou, hoje nós vamos entregar e vamos comer. Fomos lá orar para entregar, Jesus falou assim, agora vocês ficam mais 4 dias. Ele acabou com o meu sistema emocional. Eu estava esperando, ansiando para comer. Mas naquele dia eu entendi que a minha fé não estava mais ligada ao meu sistema emocional. Minha fé estava ligada na minha razão. E eu consegui controlar a minha ânsia e dizer, não, se o Senhor quer mais 4 dias, eu darei a Ele. Nós vencemos por 7 dias. E eu quero dizer para você, irmãos, que a sensação depois que você consegue é muito boa. É muito boa. É a sensação de que você fez aquilo que devia ter feito. É a sensação que você abriu a porta para que Deus pudesse trabalhar aquilo que precisava ser trabalhado. Em muitas situações dói. Em muitas situações dói porque Deus mexe na ferida. É onde está doendo. Um dia eu caí de moto com meu primo, muito tempo atrás. Nós nos ralamos tanto que nós chegamos no hospital, a mulher tinha que esfregar com escova para tirar o asfalto de dentro dos ralados. Eu até que não, mas o meu primo, ele gritava, parecia que estava matando o menino. E eu perguntei para ela, falei, moça, mas para que tudo isso? Ele falou, não, se nós não tirar vai ficar pior. E ele sarou primeiro do que eu. Os machucados dele sarou primeiro que os meus. Eu ainda fiquei uns 15 a 20 dias a mais do que ele. E é assim que Deus age em nossas vidas. Ele vai dentro da ferida, é onde está doendo. Porque se não doer, irmãos, não é Deus que está operando. Se não machucar, não é Deus que está fazendo, porque Ele lava, Ele tira toda aquela condição. E é aí que, se a nossa fé estiver relacionada ao nosso sistema emocional, nós não permitimos que aconteça. E é aí que nós abandonamos. Mas nessa noite o Senhor quer trazer para mim e para você o entendimento que a nossa fé, elas tem que estar fundamentada na palavra e na vontade do Senhor. A nossa fé, ela tem que ser suficiente para que Deus possa trabalhar na minha vida, para que Deus possa agir na minha vida. A minha fé tem que ser suficiente para entender que quando Deus está operando, é porque é necessário. Há uma necessidade, irmãos, nós permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas. De repente você pode olhar para a tua vida e dizer assim, nossa, mas como está difícil, eu não vejo saída. É porque a sua fé ela ainda não é suficiente para entender sobre isso. E essa fé racional, ela está muito relacionada ao conhecimento da palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 4, nós vemos um cenário onde Jesus estava 40 dias de jejum e de repente Satanás ele vem e começa a tentar Jesus. Eu tenho certeza que Jesus estava com muita fome aquele dia. Satanás vem e fala assim, olha, transforme essas pedras em pães para que você coma. E o que Jesus respondeu para ele? Está escrito. Depois ele leva ao pináculo do templo e fala, olha, joga-se daqui para baixo. E Jesus diz, está escrito. O conhecimento na palavra de Deus não nos aprisiona em nós mesmos. Quando eu conheço a palavra do Senhor, eu não fico preso naquilo que me prende. Esse dia eu estava até trazendo a lista da escola, ela perguntou assim para mim, falou, pai, por que existe tanto tipo de igreja? Eu falei, é por causa da fé das pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos ter a mesma fé. Nós queremos acreditar nas nossas verdades. Porque a minha verdade, irmão, para mim, ela é boa. Ela é gostosa. Ela me satisfaz.
Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a verdade de Deus é totalmente contrária da minha. É difícil de aceitar. Um dia o pastor pregou aqui, acho que no ano passado, ano retrasado, sobre o vaso de barro. E naquele dia eu falei: Senhor, eu quero ser um vaso de barro nas tuas mãos. Foi uma das piores coisas que eu falei, irmãos. Porque a luta foi grande. Deus, ele me confrontava de uma forma que eu fiquei 3 dias sem querer orar. Falar para minha esposa: ora aí. Eu ficava quieto. Se não é do meu jeito, também não vou orar. Até que eu entendi e falei: não, eu vou engolir o meu orgulho nessa noite. E eu quero pedir perdão ao Senhor. E eu quero pedir que o Senhor faça a tua obra na minha vida. E aí o Senhor veio e falou para mim: agora você está entendendo. A minha vida não foi mais a mesma depois daquele dia. Eu quero dizer para você que se você tiver coragem, se você for forte e corajoso nessa noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você tiver a coragem de dizer ao Senhor que ainda dá tempo, se você tiver coragem de colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu quero que o Senhor restaure aquilo que Satanás levou embora, que o Senhor me dê em dobro. Porque a glória da segunda casa, ela sempre será maior do que a da primeira. De repente nós olhamos para nossas vidas e falamos: nossa, quanto tempo eu perdi. Mas Deus pode restaurar e retribuir todo esse tempo. Eu quero dizer, irmãos, que o amor de Jesus por nós continua sendo o mesmo. Mas nós precisamos entender também que o mesmo Deus que nos amou, o mesmo Deus que morreu por nós, é o mesmo Deus que vai condenar ao inferno de fogo todos os ímpios e os iníquos. Porque Deus lá, ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, que muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, por quê? Gritarão ao nome do Senhor, e Jesus dirá a eles: eu não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. Em outras traduções diz: vós que praticais o mal. Essa fé inabalável, queridos, que é gerada em nós através desse conhecimento, ele traz para mim e para você a razão da nossa vida em Jesus. É uma vida santa. É claro que nós nunca chegaremos à perfeição, mas quando nós caminhamos em sentido contrário das nossas vontades, é porque nós queremos ser perfeitos. E é uma necessidade em nós de sermos, queridos, perfeitos. Porque a Bíblia lançou essa palavra para nós: sede perfeitos, porque eu sou perfeito. É claro que Deus sabe que nós nunca alcançaremos a perfeição. Mas Tiago diz que aquele que segura a língua dentro da boca é perfeito varão. Então a dica está por aí. O princípio está por aí. Existem muitas situações que nós só vamos vencer no mundo espiritual. Existem condições espirituais que foram lançadas sobre as nossas vidas, que só nós iremos entender a partir do momento em que nós deixarmos a incredulidade de lado e avançar para o conhecimento da palavra do Senhor. É necessário buscar o entendimento. É necessário buscar o conhecimento sobre a palavra. Eu vejo muitas pessoas que estão estagnadas em ministérios há anos, porque ainda falta ela desenvolver o lado espiritual, falta ainda desenvolver aquela fé que alcança o coração do Senhor. E eu quero retornar a dizer aqui que Deus, ele é um Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Mas eu e você, nós podemos limitar Deus por causa da nossa incredulidade. Um Deus tão poderoso, ele se torna limitado, porque eu estou falando de mim, alguém insignificante na presença dele, não creio nele, mas há uma necessidade de nós crermos sobre ele. A fé, ela está relacionada, irmãos, ao nosso conhecimento. Como crerão se não há quem pregue? As pessoas nunca vão entender o que Deus quer para nós se nós não tomarmos um posicionamento de pregar a palavra de Deus, se aprofundar nos conhecimentos de Deus.
há uma necessidade no reino de Deus. E eu quero dizer mais uma coisa. Toda palavra lançada no mundo espiritual, ela não é esquecida. No mundo espiritual não existe um esquecimento, porque é espiritual. É por isso que a Bíblia diz que no último dia nós iremos prestar conta de toda palavra torpe que sai da nossa boca. Porque Deus, ele não se esquece de nada. E cada vez que eu lanço uma palavra no mundo espiritual, Satanás, ele pode usar essa palavra contra eu mesmo. É por isso a necessidade de nós termos conhecimento na palavra. Porque aquilo que está ligado no céu, na terra, está ligado no céu. Aquilo que você ligou com o teu irmão está ligado no céu. E se eu não consigo cumprir aquilo, eu preciso desligar isso na terra, para que também seja desligado no céu. Uma vez eu fiz um compromisso com o Senhor. Falei: Senhor, eu quero passar a manhã toda buscando a tua presença. E eu fiquei lá por mais uns 3 meses, 4 meses. Levantava de manhã e ficava até meio-dia no quarto orando. E de repente eu esqueci e abandonei aquilo. Um dia o Senhor veio e falou para mim: você está cometendo pecado. Eu falei: meu Deus do céu, onde que é? Eu fiquei doido. Aí ele veio e falou para mim: você fez um acordo comigo e não cumpriu. Ele não disse isso, mas eu entendi. Se você não vai cumprir o que você falou comigo, desfaça então, para que você não continue pecando. A nossa fé, irmãos, ela tem que ser baseada no nosso conhecimento. E quanto mais eu conheço do Senhor, muito mais Deus pode operar na minha vida. Deus, ele não vai agir conforme a nossa necessidade, ele vai agir conforme a vontade dele. Se de repente você tem pedido algo para Deus que ele não tem te dado, começa a mudar a forma de pedir. Começa a dizer: Senhor, faça a tua vontade. Jesus, ele nos ensinou isso quando ele estava no Getsemane e ele começou a orar ao Senhor. Ele estava profundamente abalado, mas a fé de Jesus não estava no emocional dele. Jesus, ele orou e falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não quero morrer. Eu sei da forma que eu vou morrer. Eu sei o sofrimento que eu vou passar. A minha carne, ela não quer morrer. Mas quando a fé dele está alicerçada no Espírito, ele olha e fala assim: mas seja feito a tua vontade. Jesus, ele nos ensina a orar também. De repente você quer pedir algo para ele, ele não está te dando. Talvez ele não quer te dar, ou talvez ainda não é o momento, ou talvez nós estamos pedindo de um jeito errado. Mas nessa noite Deus quer aumentar a nossa fé. Nessa noite Deus quer aumentar o nosso conhecimento. Mas vai depender de mim e de você. Vai depender da dureza do nosso coração. Quanto mais aquebrantado nós estivermos, muito mais Deus tem acesso a ele. Porque Deus, ele não resiste a um coração contrito. Você pode ter certeza que o dia que o teu coração estiver aberto para receber do Senhor, você nunca mais vai ser o mesmo. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus. Convidar o ministério de louvor.